Bom dia pessoal, sou o seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. E pessoal, vamos continuar a nossa interpretação do texto, dos textos do livro Mitologia Nórdica, né, do Neil Gaiman. A gente já viu o capítulo 1 e no capítulo 1 a gente viu basicamente o que? Vimos a criação dos mundos, a criação deles, como é que se deve. A gente viu a morte de Ymir e viu que a morte da maioria dos gigantes também. Vimos que sobrou alguns e vimos os deuses Odin, Vili e Vi, que geraram a vida dos humanos, né? Os primeiros homens, do primeiro homem e da primeira mulher. Eu botei no portal para vocês, para acompanhar aí, vocês provavelmente já baixaram os dois próximos capítulos, tá? Dois capítulos. Temos a Yggdrasil, um que fala sobre Yggdrasil e o outro que fala sobre o olho de Odin, desculpa, e a cabeça de Mimir, tá? Primeiramente, se vocês já leram, né? Espero que todos já tenham lido, enquanto a gente está fazendo essa interpretação aqui. É interessante vocês já terem lido, porque vocês vão pegando mais coisas enquanto eu vou conversando aqui com vocês. Mas é importante lerem para vocês tirarem as suas próprias conclusões, tá? Vocês tirarem por vocês mesmos. Ah, eu percebi isso, eu não percebi isso. Esse tipo de coisa. Basicamente, o que era a Yggdrasil? A Yggdrasil é chamada a árvore da vida, a árvore do mundo, tá? Ela é dita como árvore poderosa e a mais bela e perfeita de todas as árvores. Já começa com esse dito, né? Assim que a gente começa, temos esse dito no primeiro parágrafo. Isso, ela é a mais bela e perfeita de todas as árvores. Ela também é muito extensa, ela passa por todos os mundos. Em algumas mitologias, em algumas mídias, ela é narrada como se ela atravessasse o universo, tá? Ela é maior do que o mundo em si. Ela atravessa o universo, ela liga os mundos. Tem desenhos da Yggdrasil que vocês podem pesquisar aí na internet, que é como se tivesse um mundo aqui, aí tem ela, aí tem um galho dela, aí tem outro mundo, tem outro galho dela, aí tem outro mundo, tem outro galho e outro mundo. E ela liga tudo isso, é como se ela fosse o próprio meio de passarem de um mundo para o outro, tá? Outra coisa que é interessante na Yggdrasil são suas raízes, tá? A Yggdrasil, ela é tão grande que as raízes dela foram fincadas em 3 mundos, tá? Ela é nutrida por 3 poços diferentes. O primeiro deles é um que a gente já conhece. A primeira raiz, ela se estende pelo mundo inferior até Niflheim, tá? A gente já conhece Niflheim, a gente já foi apresentado no outro capítulo. Essa raiz, ela vai até o centro daquele poço que está em ebulição, que foi o que gerou os 4 e 6, não lembro, certo? Mas os rios venenosos de Niflheim, acho que é 6. 4 é da leite da vaca. O Rivergelmir, tá? Um dos poços é esse Rivergelmir. E a raiz, ela está lá, se nutrindo dele, né? Se nutrindo dele. E lá nas águas do Rivergelmir habita um dragão chamado Nidhogg. Nidhogg, ele tá sempre lá mastigando a raiz da Yggdrasil. Vocês vão vendo que todo mundo quer tirar um pedacinho da Yggdrasil. Ela deve ser realmente muito boa. Todo mundo tenta tirar um pedacinho dela. A segunda raiz, ela se estende pelos domínios dos gigantes em Jotunheim, até o Poço de Mimir, que é o personagem que a gente vai conhecer no próximo conto, tá? No próximo capítulo. É conto também, porque cada um desses capítulos, eles são fechados em si, contam uma história em si. Por exemplo, esse daqui está contando a história da árvore, né? O outro vai contar a história de Mimir e de Odin, uma história de Mimir e Odin. E a última raiz, ela se estende até uma fonte na residência dos deuses, lá em Asgard, tá? Lá é o local onde Odin e os outros deuses habitam, tá? Ali tem o conselho dos deuses, tá?
E essa fonte ela se chama Poço de Urd, tá? Então a gente tem uma das raízes que vai até Rivergelme, temos outras que vai até o Poço de Mimir e outra que vai até o Poço de Urd lá em Asgard. Outra coisa interessante sobre a nossa bela e formosa Yggdrasil é que, como eu disse antes, ela atravessa os reinos, só que ela atravessa todos os reinos, todos os mundos conhecidos na mitologia nórdica. E os mundos são Asgard, que é o lugar onde tem o Palácio de Odin e onde ele reúne seu exército de bravos guerreiros. Tem o Alfheim, que é onde vivem os elfos, tá? Os elfos da luz. Temos o Nidavellir, que é também conhecido como Svartalfheim, Lar dos Anões, tá? Os anões ou elfos negros. Temos também Midgard, que é o mundo dos homens e das mulheres, né? Que seria o que é representativo pelo nosso planeta Terra. Temos o Jotunheim, que é onde os gigantes vivem, né? Os gigantes do gelo e os gigantes da montanha vivem. Temos o Vanaheim, que é onde vivem os Vanir, tá? Porque os deuses temos os deuses Vanir e os deuses Aesir. Os deuses Aesir moram em Asgard. Os deuses Vanir moram em Vanaheim. E por último a gente tem aqueles que já são conhecidos por vocês, que a gente já estudou no outro. Além de Midgard, a gente viu também Niflheim e Muspel. Tá? Ela passa por todos esses reinos. Tá? Todos eles. 3 deles é pela raiz, né? Os outros são como se fossem nos galhos ou na base dela, né? Midgard provavelmente é a base dela. Temos as raízes nesses outros, né? Então, temos também, como a gente falou, temos um dragão que habita, né, nas águas lá e fica mordiscando a raiz da Yggdrasil. A gente tem outros seres também que são interessantes, né? A gente tem uma águia que habita nos galhos mais altos da árvore do mundo. É um ser que sabe muitas coisas. E na águia empoleirada no olho da águia, tem um gavião. É interessante isso, né? A gente vê que tem uma águia gigante e no olho da águia tem um gavião. E também temos um esquilo, né? Um esquilo que vive nos galhos da árvore do mundo. É o Ratatosk. O nome do esquilo é Ratatosk. Ele é um esquilo mensageiro. Ele vive mandando fofoca. O esquilo Ratatosk, ele é um mensageiro. Ele vive mandando fofoca do dragão, daquele dragão que a gente viu, o Nidhogg, e a águia, né? Ele fica mandando uma pra outra assim, e ele fica mentindo, fica inventando coisa. Porque o passatempo dele, o que deixa ele mais alegre é ver os dois ficando com raiva, tá? Os dois ficando com raiva um do outro. Os dois são inimigos, mas na verdade quem fez esse complô foi o Ratatosk, né? A gente também tem outra coisa interessante, porque a árvore da vida, a Yggdrasil, ela foi utilizada também como pro Odin, que ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele se enforcou na árvore da vida e se tornou a si mesmo também agora o deus da forca. Até agora a gente tem 2 nomes para Odin: o pai de todos e Deus da forca, tá? Ele vai ter muito mais nome daqui pra frente, a gente vai vendo aqui. No próximo ele também já vai pegar um monte de faminha, um monte de nome. Além disso a gente tem as Nornas, tá? As Nornas, elas ficam lá perto do Poço de Urd, lá em Asgard. Elas são 3 jovens sábias que cuidam do poço. Elas se certificam que as raízes de Yggdrasil estão sempre fortes e cobertas de lama, tá? As Nornas, elas decidem o que acontece nas vidas de todos os seres. Tem 3 dessas Nornas, 3 das Nornas. Uma toma conta do que já passou, outra toma conta do que está acontecendo e outra
toma conta do que está por vir, tá? As Nornas moldam nosso destino, segundo a mitologia nórdica, né? Então, essa é a história da Yggdrasil, essas informações que a gente tem aqui sobre a Yggdrasil. É mais informativo, né? Não conta bem uma história, só alguns fatos interessantes. Agora, a cabeça de Mimir e o olho de Odin. Esse sim é uma história bem bacana, né? Mimir é o sábio guardião da memória. Ele sabe de tudo, eles têm o conhecimento sobre muitas coisas. Tudo não, muitas coisas, tá? Ele tá lá do lado do poço, né? O poço dele é conhecimento. O nome do poço é esse, conhecimento. E quando o mundo era jovem, ele bebia todas as manhãs, enfiando um chifre que eles usavam para beber, tá? Os nórdicos faziam como se fosse um copo. O chifre deles, quando a gente fala chifre, imaginem um chifre no formato de um copo, assim, até com um negócio de pegar e tudo, com um negócio de botar na mão. O nome do chifre era o Gialarnorn. Isso, Gialarnorn. E ele bebia toda manhã e foi se tornando uma pessoa cada vez mais sábia. Odin, como vocês podem imaginar, ele queria ser sábio também. Ele queria obter o conhecimento de Mimir. Então ele foi até o poço, foi lá até Mimir, disfarçado de andarilho, botou um chapéu, botou uma capa, foi-se embora. Por quê? Porque é no território dos gigantes, e os Aesir e gigantes são inimigos. Ele entrou no território dos gigantes, foi lá, chegou a Mimir e fez: Mimir, meu tio. Mimir é tio de Odin, tá? Tio Mimir, eu quero beber uma vez só do poço, deixa eu beber uma vez só uma. Mimir balançou a cabeça e disse: não, ninguém bebe do poço além de mim. Não, ninguém. Mas Odin ficou insistindo. Odin disse: eu sou seu sobrinho. Minha mãe é Bestla. Ou seja, é aquela gigante que a gente viu que sobreviveu. E Mimir fala o quê? Que não é suficiente. Ser sobrinho dele não é bastante. Ele fala... E aí Odin fala: só um chifrinho. Eu bebo um copo e vou-me embora quietinho. Se eu beber do seu poço, eu vou ser sábio. E aí Odin fala: me dê seu preço. O que é que eu preciso pagar para eu poder beber? Né? Aí Mimir fala: o preço é seu olho. Coloque seu olho no poço. Odin, ele nem perguntou se aquilo era brincadeira, se ele tava brincando nem nada. Pegou a faca, cortou o olho, botou no poço. E aí não tinha o que Mimir fazer mais, né? Mimir deu o negócio pra ele. Ele bebeu. A água estava fria, ele bebeu tudo. E a sabedoria o preencheu. É dito que a sabedoria o preencheu. Odin passou a ver mais longe, com mais clareza, com um único olho do que jamais tinha visto com os dois. Tá? Com um olho só ele conseguia ver muito mais claro e muito mais longe. Tá? Lembra que eu falei que ele tinha mais nomes, né? Aqui ele adquiriu os nomes de Blindir, ou seja, o deus cego, de Roar, o caolho, e de Baleig, o olho flamejante. Tá? O tempo foi passando e já no fim da guerra entre os Aesir e os Vanir, os dois deuses que eu falei antes, né? Eles trocavam guerreiros, era comum ter isso na guerra deles. Vamos supor, eu tô em guerra com um outro deus e eu quero fazer paz. Então eu dou um guerreiro meu muito forte e ele me dá um guerreiro muito forte como garantia de que a gente não vai quebrar esse tratado de paz com alguém, não só guerreiros, com pessoas que são importantes, tá? Com outros deuses, com um familiar meu que é importante. Então, em uma dessas, Odin deu Mimir, né? Deu Mimir para um Vanir lá, um povo Vanir, Hoenir, que era alto e belo, tá? Com aparência de rei. E quando Mimir estava lá presente para aconselhá-lo, ele sempre tomava decisões sábias. Só que quando Mimir não estava,
ele era incapaz de tomar qualquer decisão. Ele não tomava nada. Se perguntasse, e aí, vai escovar os dentes hoje? Ele não escovava porque Mimi não estava lá para ajudar ele nessa decisão. E os Vanir, eles quiseram se vingar disso. Eles quiseram se vingar. Não sei porquê, mas eles quiseram fazer essa vingança. Eles se cansaram disso e quiseram se vingar. Mas só que não contra Hoenir, né? Que era um dos deuses deles, né? Um dos Vanir. Eles quiseram se vingar através do Mimir. Então, eles cortaram a cabeça de Mimir e mandaram de volta pro sobrinho dele, para Odin, tá? Odin ficou com raiva não. Odin ficou de boa, ficou tranquilo. Ele só fez o quê? Ele esfregou a cabeça do tio com algumas ervas para impedir o apodrecimento e cantou alguns feitiços e encantamentos, tá? Pois ele não queria o quê? Que o conhecimento de Mimir se perdesse. Ele não tinha um sentimento pelo tio, não era, ele nem foi lá se vingar nem nada, ele só não queria que o sentimento dele, que o conhecimento dele se perdesse, tá? E ele deixou a cabeça dele lá perto do poço, né? Guardando o poço. O chifre que era usado para beber lá no poço, que tanto Odin quanto Mimir beberam do poço, Odin pegou e deu para o guardião dos deuses, Heimdall, o guardião dos deuses. E no Heimdall só vai soar porque, ó, esses chifres, eles tanto poderiam ser usados para beber alguma coisa, quanto alguns deles eram usados também para aqueles berrantes, né? Para soar, para dizer que tá chegando alguma coisa. E Heimdall só vai soar esse chifre uma única vez, que é para despertar os deuses para o Ragnarok, tá? Despertar todos os deuses do seu sono mais pesado para o Ragnarok, tá? Pessoal, por hoje é isso, né? Foi um pouquinho extenso, mas deu pra gente cobrir os 2 contos. Quem não leu, leia o texto, e em sala de aula a gente vai trabalhar. Semana que vem eu vou estar trazendo mais um exercício. E lembrem, isso é assunto de prova, tá, pessoal? Vai cair na prova perguntinhas sobre os contos, então estejam preparados. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchauzinho.